Encontro 59, dia 6 de maio de 2018. Evangelho. Pode ler que eu tô. Parece que ela tossindo meio. Esse aqui. Capítulo 16. Estava estudando isso antes de vir para cá. Desigualdade das riquezas. Mas isso pode servir a Só fala um capítulo. Eu vou falar, estou esperando todo mundo. Todos prontos? Sim. No capítulo 16, item 8, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera, senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples. É que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e por isso a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo com isso sofreria, cada um a possui a seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas, se em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias, que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Aí a gente tem as instruções dos espíritos, mas eu acho que vale a pena ler pelo menos o item 9. Sim.
pelo menos a parte do Pascal. São 2 parágrafos só. Você que sabe. Eu acho que é bom ler. É bastante controverso essa parte que a gente já leu. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo que é uso é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando o homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará, quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, como esse relógio, Não, pode ir. que é muito mais, né, do que o valor material dele. Com certeza. Que ele participa da reunião, nem poucos relógios fazem isso. Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com ouro e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, 1860. Bom, este é um tema, então, que, principalmente nas atuais circunstâncias em que o mundo vive, né, em que um pouco mais de pessoas que a gente consegue contar nos dedos da mão detêm, né, riqueza de praticamente metade da população mais pobre. Esse é um tema muito importante. O livro foi escrito ali na década de 50, século XIX, se não me engano, ou pouco antes, ou não. Então é óbvio que ele é datado, ele tem essa preocupação que é dada por aquele momento, mas a essência dele persiste. Então existem obras que requerem, obviamente, um conjunto de recursos que esteja mais concentrado, né? Se todo mundo tivesse um pedacinho disso, dificilmente você conseguiria aglomerar de maneira a fazer isso acontecer. O que foi, Paulo? Achei que você tinha alguma informação. Então existe, obviamente, um conjunto de desigualdades que são desigualdades promissoras, são desigualdades frutíferas, são desigualdades que levam ao progresso, que levam ao aprimoramento. Porém, existem desigualdades, evidentemente, que elas são, como diz o próprio nome, iníquas. Então elas causam atraso, elas causam acumulação indevida, desperdício, esbanjamento, e com isso todos os vícios que acomodam aqueles que têm que observar a riqueza extrema e não podem partilhar, inclusive, do mais básico. Então esse tema é um tema que eu acho fundamental, por isso eu quis ler depois a segunda parte, porque como que a gente faz para assimilar a ideia
de que nesse momento tem pessoas que estão vivendo com um grau de bonança que é ofensivo a grande parte da população mundial. Enquanto há crianças que morrem aos baldes porque elas não têm o mais elementar. E quando eu digo elementar, não é o elementar que a gente entende no nível de classe média de um país de nível de desenvolvimento médio como o nosso. A gente está falando de crianças que têm que andar quilômetros para ter acesso, por exemplo, a isso que está sobre a nossa mesa aqui, que é um copo d'água. E de alguma maneira existe, evidentemente, essa desigualdade que é pouco proveitosa. Então, dentro da perspectiva e da proposta da parábola que a gente viu no encontro passado do joio e do trigo, como que a gente faz para diferenciar esses dois tipos de desigualdade enquanto ele ocorre? E onde se encontra a sabedoria divina nesse processo, que não pode ser avaliado de uma maneira muito míope, né? Então você não pode só enxergar o processo no curto prazo. Você precisa enxergar isso num prazo mais dilatado. E eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de aceitar isso. Ainda que, né, seja colocada como a sabedoria divina, para mim eu tenho muita dificuldade de aceitar essa situação. E já que eu não tenho a sabedoria divina, isso acaba sendo positivo porque no meu estágio de entendimento me leva a tentar de alguma maneira aliviar essa situação. Porque aí eu me indago, se todos lerem isso e se acomodarem, porque entendem que existe algum movimento automático, mecânico, e que Deus fica então distribuindo as coisas de uma maneira arbitrária, né? Como poderia alguém tirar desse texto, apesar de eu não achar que o texto fala isso, eu acho que as coisas piorariam gravemente. Certo? Então, eu leio esse texto de uma maneira a salientar a segunda parte, que a riqueza ela oferece um desafio, ela oferece quase uma pena, né, a quem a detém, porque quando você tem riqueza, você tem uma preocupação a mais, né? Quando você não tem riqueza, sua preocupação é basicamente o que a natureza te dá, que é um instinto de sobrevivência e lutar arduamente por ter aquilo que você quer. Não à toa, em geral, disse que pobre não tem direito, né, a ter doenças de rico, né? Pobre não tem depressão, pobre tem frescura, né? Pobre não tem crise de pânico, né? Pobre tem preguiça. Pobre não tem todos esses dramas que acometem as pessoas de alta renda. Por quê? Porque se ele realmente for cuidar disso, onde a gente mora, ele vai ter pouco espaço para sobreviver, para conseguir o que ele quer. Por outro lado, a pobreza, com o pouco que eu conheço nessa existência, e eu conheço teoricamente, ela gera alguns efeitos positivos, como a cooperação, o esforço comunitário, a caridade muitas vezes forçada, porque você convive com aquilo, né? Então você precisa se ajudar. E algo que eu aprendi muito com pessoas que viveram em relativa pobreza é uma certa paciência e uma força muito grande, assim. Então eu várias vezes me indaguei quantos dias eu aguentaria viver numa situação com uma fração de vamos dizer, acessos que a gente tem. Então eu acho que esse texto ele deve ser lido com muita cautela, no sentido de não retirar daí uma conclusão conformista, mas ao mesmo tempo também entender que existe uma utilidade na riqueza e na pobreza, existe uma utilidade na desigualdade,
E que o fim de tudo isso é, novamente, quanto de virtude que a gente consegue construir, em termos da capacidade de postergar uma gratificação que a riqueza dá porque a gente quer ajudar alguém, ou mesmo desenvolver todo um projeto de uso e emprego dessa fortuna de uma maneira a multiplicar os bens e não apenas, né, armazená-los e acumulá-los de forma maquinal, que é o que muitas vezes acaba acontecendo. Tanto que a gente faz limpas no nosso armário apenas periodicamente, né? Eu, pelo menos. Em geral, as pessoas fazem só... Você não é toda hora que você para assim, né? Não, agora eu vou, isso aqui eu não quero mais, eu vou doar. Em geral, a gente vai lá e faz aquela limpa, né? Então, existe um efeito meio involuntário de acumular. Então, que vem com uma certa, não digo indiferença com relação ao próximo, mas em relação ao projeto da distribuição. Eu acho que esse texto, ele provoca a gente no sensível equilíbrio entre o conformismo e a atuação consciente e resignada, no sentido de compreender a obra como um todo. Eu entendo o que você falou, de falar assim, que sim, então, de conformismo, né? Se Deus fez uns ricos, outros pobres, é porque tem que ser assim e pronto, então eu tenho mais dinheiro que fulano, então tá tudo certo, não preciso me preocupar com isso. Mas algumas pessoas poderiam entender assim, né? Mas eu faço sempre uma analogia com outras coisas que a gente tem. Por exemplo, saúde. Então, do mesmo jeito que alguns nascem com saúde, outros nascem com algumas doenças específicas, alguns nascem mais inteligentes, outros nascem com alguma deficiência mental, e alguns nascem ou conseguem, ou que seja, têm mais dinheiro, outros não. Você ter mais saúde que os outros não quer dizer que os outros não possam buscar ter saúde, ou quem está doente buscar ser curado, ou você ajudar aquela pessoa a se curar da doença dela, ou a conviver o melhor possível com a doença dela, né? Eu acho que dinheiro a gente tem que tentar pensar mais ou menos semelhante. Não é porque fomos feitos diferentes, ou somos diferentes, que então Deus quis assim, tá tudo certo, não vou fazer nada. Se a gente sempre fizer essa comparação, é isso, não é que o pobre tem que ser sempre pobre, ele tem que buscar melhorar, como um doente tem que buscar tratamento, a cura. E a gente tem que ajudar do jeito que a gente pode. Se a gente tem saúde, a gente pode tentar cuidar melhor dos outros. Se a gente tem dinheiro, a gente pode tentar cuidar melhor. Não necessariamente sair distribuindo dinheiro e jogando dinheiro na rua. Mas como é que eu posso ajudar aquela pessoa a se curar da doença? O tratamento. Como é que eu posso ajudar aquela pessoa a ter uma vida melhor? Buscar, em parte, às vezes é doação mesmo, porque às vezes a situação é tão difícil que tem que ser na doação, mas em parte de como posso ajudar a buscar. Então, acho que é mais ou menos isso, assim, quando você tem saúde, é uma prova de o que você vai fazer com a sua saúde. O que você vai, né? Se você é inteligente, mesma coisa. Você vai guardar essa inteligência só para você, ou você vai ajudar, e às vezes até ficar se gabando da inteligência, ou você vai ajudar os outros a crescerem também e ensinar e transmitir a sua inteligência. Se você tem dinheiro, o que você vai fazer com esse seu dinheiro? Tentar tirar dos outros e juntar mais ainda para você, ou tentar ajudar a ter mais um equilíbrio? Então, eu acho que na medida em que a gente fizer esses paralelos, fica mais, pelo menos para mim, fica mais fácil entender o projeto, digamos assim, o que fazer. Bom, pelo menos é o meu entendimento. A doença seria um outro caminho de construção da virtude. Né? Isso, coisas, né, itens que a gente tem ou não tem, a inteligência, a doença e o dinheiro, para mim, entra nisso também, né? Então, como ajudar os outros a ter mais, e não como fazer com que eu tenha mais, mesmo que os outros tenham menos. Isso eu acho complicado. Eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, isso é natural nosso, lógico, Eu não quero gastar. Mas não às custas de tirar dos outros, que todo mundo cresça junto. Então acho que é mais ou menos essa ideia. Eu não quero que ninguém fique doente para eu ficar mais saudável. Eu acho que todo mundo tem que tentar ficar
E coisas desse tipo. Então, acho que fazendo paralelo fica mais fácil me organizar e seguir o caminho, sei lá, alguma coisa assim. Me orientar. É porque, na verdade, o que você está falando, Fê, é o que vai ocorrer na hora que nós desencarnarmos, né? Quer dizer, o que você fez, não o que você teve. Sim. Né? O quanto você teve, mas o que você fez. É essa que vai ser a prestação de contas, né? Essa que vai ser a pergunta, né? O que você fez com aquilo que você teve? Né? Não é o que você teve, que você deixou lá, nada. Então, eu acho que eu concordo com você, eu acho que é por aí mesmo. Por isso, quando ela quer ir no restaurante caro, eu falo, não, vamos naquela pindaíba ali, ó, que ajuda o carinho. O PF é R$8, é melhor, você tá alimentando a família do rapaz. Essa parte você corta, tá? Imagina, um comentário super relevante. Essa questão da desigualdade das riquezas, eu vejo, além de uma leitura conformista, eu vejo mais como uma leitura egoísta mesmo. Que, na verdade, o que ele diz, ele fala, digamos, do ponto de partida. Ponto de partida, tem pessoas que nascem com riquezas, pessoas que nascem sem riquezas e nascem em condições diferentes, como tem tantas infinitas diferenças entre cada um de nós. O que não significa que o objetivo das pessoas que já nascem numa condição melhor em termos de riqueza, que o objetivo dessas pessoas seja acumular riquezas. Eu acho que e é interessante ver essa sutileza. Até porque o processo que leva a essa busca de acumular riquezas muitas vezes pode ser prejudicial ao progresso dos outros, ao progresso da maioria. E nesse aspecto, o item 9 se faz importante. Fala qual é a riqueza que se valoriza quando você volta para a parte espiritual. São os atos que você desenvolveu, as virtudes que você desenvolveu pelos seus atos, pelas suas obras, que não são acumular riqueza. Então ele é um item, foi bem escolhido somar o item 8 ao item 9, porque realmente ele se complementa e principalmente dá esse alerta, que é da vida estar em condições iniciais diferentes, mas não é da vida, não é virtude você ter como objetivo o acúmulo de riquezas. Acho que esse é a minha leitura. E aí eu ia complementar o que você falou, quem quiser fica à vontade. Você falou de quem começa com riqueza, né? E aí você falou que quando a pessoa acumula riqueza, ela pode causar o dano aos próximos, e aí eu complementaria, mas ela pode causar dano a ela mesma, né? Também. Considerando, né, que o propósito é acumular virtudes, construir, adquirir essas virtudes, ela pode causar ela mesma. E aí eu vejo o problema da riqueza como sendo agravado naquelas pessoas que começam com pouco e porque receberam um talento que é bastante apreciado pelo grupo social em que elas vivem, elas ascendem rapidamente. E esse eu acho talvez um dos maiores desafios em termos de virtude e bom comportamento aos olhos das leis divinas para quem está aqui, né? Então imagina um menininho que nasceu lá no meio de uma comunidade super pobre,
dribla bem uma bola, pá, de repente ele está com mais dinheiro do que 99% da população, da qual ele fazia parte antes da escala inferior. Assim. Imagina o impacto que isso tem em termos de resignação, de capacidade de decisão, né? Seguindo as leis divinas e não as leis humanas. Né? Então, atrapalha, né? E a pessoa, muitas vezes, ela acaba indo para o caminho de abusar do corpo, né? Abusar do senso de prazer, né? Então as pessoas entram no alcoolismo, no uso de drogas, porque assim as possibilidades são tão amplas, né? E antes elas eram tão restritas, de repente assim se abre um mundo de possibilidades completamente desvirtuadas do equilíbrio, né? Da moderação, e às vezes nem mais saúde tem, né? Começou pobre com saúde e de repente está rico e sem saúde, né? Gastando grande parte com remédio, que muitas vezes a própria medicina não sabe quais são os efeitos de longo prazo. E aí lá na frente fala, nossa, aquele remedinho foi bom, me ajudou por 5 anos e pronto, agora meu rim, 30 anos depois, falhou. Agora não tem mais, né? Tem que entrar na fila aí para conseguir o rim de alguém. Então eu acho que esse também é um outro drama, né? Se o dinheiro, a riqueza é efetivamente uma energia, um complexo energético que tem uma duração e ele é conservado, né? Ele vai se transferindo entre as pessoas. É realmente algo, é um desafio da alma interessante de se analisar do ponto de vista moral, assim, você ser o detentor provisório disso. E eu estou falando isso porque tem um livro do Newton Bonder, aquele rabino, né, bem popular, vivo hoje, cara bem jovem, que chama Cabala do Dinheiro. Ele escreveu 3 cabalas, né, uma trilogia, tem a cabala do alimento, a cabala da raiva, da inveja e a cabala do dinheiro. E esse é muito interessante, porque ele vai buscar a sabedoria dos textos das escrituras antigas e mostrar exatamente como ali já estava presente, né, essa ideia de que o dinheiro ele é uma energia que movimenta esforços. E aí se você põe que seria o próximo item, né, que é o emprego da fortuna. Então, se você emprega adequadamente essa energia, você vai construir, né, você vai mobilizar e as pessoas vão receber de acordo com o esforço dela e elas vão melhorar. Então, você pode ver a riqueza como assim, meio um estoque de conquistas e quem está ali no comando vai falar assim, ó, você tem que se esforçar para conquistar um quinhão disso aqui. E aí vem a parte da moralidade, porque se a pessoa que detém a riqueza, após o esforço dos seus companheiros de caminhada, fala assim, não, mas eu vou te pagar pouco. Por quê? Porque eu posso. Porque eu gosto de ter tudo isso. Por quê? Não sei, eu gosto de ter. Para mim é importante ter isso aqui. Dizer que eu tenho isso aqui. Não, mas a gente está se esforçando. Mas isso aí é o que você merece. Se isso acontece, evidentemente, o esforço dessas outras pessoas vai ser menor ou vão atingir um limite do seu corpo, né, que não vão conseguir construir. E aí o Newton Bonder ele discute isso, como que a gente, ao deter essa energia, se a gente não usá-la adequadamente, equivale a você ter uma emoção reprimida. Isso pode gerar doença em você, né, porque essa energia fica ali. Ela não necessariamente é uma energia corporal, mas pode vir na forma de influência externa, né? A inveja, a raiva, o ódio que os outros vão ter em cima, né? A cobiça em cima das suas questões, e começa a absorver essas energias. Então é certamente uma forma, eventualmente talvez se tiver interesse a gente poderia ler esse livro. Ele se vocês quiserem falar, pode falar, mas eu queria depois no final contar uma historinha que tem nesse livro que eu acho muito legal. Não tenho nada a declarar. Acho que pode contar isso Mas também. você só um parênteses, você falou no cara, o cara que tem o talento, né? Eu acho que tem uma figura que é mais emblemática. É o parça do talento. Que esse não tem o talento, esse não tá... Esse tá parceiro? Aquele que vive... Copiloto. Copiloto não, o cara que vive, sei lá... Que, por exemplo, chupinhando cara, ali. o que vive chupinhando. Do chapéu. Porque geralmente
cada talentoso sustenta, sei lá, uns 20 pelo menos, né? São desses 20, assim. Por isso que eles estão sempre com um monte de amigo, né? Churrasco nunca tá vazio desse pessoal. Então, mas esse não tem o talento, nasceu pobre, não sabe nem como, assim, meio que... Mas ele tá oferecendo suporte emocional. Acho que, eu acho que é tudo egoísmo, né? O cara que é rico é egoísta. Nossa, já fala assim comigo. O cara é egoísta, então ele quer o que é pra ele e acabou, não interessa o outro, pô. Pô, mas eu gosto do senhor, José. É assim porque tudo isso é assim. O cara que é rico é assim, o governo é assim, ninguém distribui bem o que tem. E isso tudo que provoca essa mixórdia que está por aí, essa desigualdade, essa pobreza, a criança que não tem o que comer, um grão de arroz para comer, é por causa disso. Quem tem não dá e quem não tem não recebe, e acabou. E até resolver esse problema vai se passar milhares de séculos. Se é que vão chegar a se resolver. 2019 está indo. Como dizia um grande amigo, cansei dos meus amigos gênios. Não tem jeito. Gênios, não tem jeito. Meus amigos gênios. Eu abri a garrafa e eles apareciam. O que é rico? Registre isso que eu estou batendo palma. Este é o verdadeiro gênio. É amigo gênio. Abre a garrafa que ele chega. É isso aí. Então são os parasitinhos aí da vida. Sim, os passas. E tem nesse livro aqui que o Paulo apresentou pra gente há pouco, Os Abduzidos, né? Isso. Existe uma preocupação, né, de Jesus, enquanto ele está aqui encarnado, com o equilíbrio cósmico, né, e como o planeta Terra faz parte desse equilíbrio cósmico, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio ambiental, como a gente usa a energia do planeta, e que inclusive tem outras raças de outros planetas que estavam interessados na Terra porque eles já tinham, né, acabado com o ecossistema de onde eles moravam. E a riqueza concentrada, ela pode, né, agravar a situação ambiental do planeta, né, porque o desperdício é maior. Pense, todo mundo tenta viver do mesmo jeito que vivem os sultões, e você dá acesso, né, a grande massa, os contingentes populacionais para viver dessa forma, evidentemente o planeta vai rejeitar isso. Não dá, as pessoas não é possível o ecossistema comportar, né, o estilo de vida de todos. Então é interessante ver que existe um desenvolver da questão da riqueza, da desigualdade, que é mais grave apenas do que mera questão de prazer pessoal, né, ou satisfação. Mas enfim, a história que o Newton Bonder conta, eu acho genial. Um rabino estava chegando em casa e eles tinham a esposa tinha uma mulher que trabalhava com eles. Ele chega em casa, está conversando com a esposa diz assim: olha, a nossa funcionária, ela vai se casar. E aí, como ela está indo embora, tudo, eu decidi dar um presente para ela, e eu peguei um anel que você tinha guardado há muito tempo lá na gaveta, você nunca usou. Eu falei, vai querer isso, né? E dei para ela. E ele falou, mas como assim você deu? Aquele anel era da minha mãe, tá na família, não sei quantos séculos, não sei o que, tal. Ele vale muito, tal, não sei. Falou, não, mas não sabia, você nunca usou, nunca falou nada sobre ele. Nisso o cara sai correndo de casa. O rabino sai correndo desesperado, tentando encontrar a mulher. Ele falou, você tá louca, mulher, como que você deu isso pra ela? E sai correndo atrás dela e pergunta pra todo mundo, tal. Depois de muito correndo, encontra a ex-funcionária na feira, ele chega nela, puxa ela e fala, você pegou o anel que ela te deu? Aí fala, peguei ela já com medo, né? Eu falo, nossa, mas eu não roubei, não peguei. Ele vira e fala assim, olha, não vende por pouco, porque ele vale muito, tá bem? Tá certo. Por quê? Dentro da Cabala se entende que algo só é seu provisoriamente. Então, a partir do momento que a esposa deu para a mulher, passou a ser dela. E ele correu para instruí-la quanto ao real valor daquilo, porque ele sabia o valor, para que ela não vendesse aquilo por menos do que valesse. E aí note que isso, se você analisar isso antissemiticamente, né, você vai falar, olha, tá vendo? Judeu só pensa em dinheiro e tal. E não é, né? O propósito é,
aquilo tem um valor para ela que é mover a vida dela, que é casar, né, gerar conjunto de esforços e trabalhos necessários para ela poder ter a festa dela, de acordo com aquilo que vale, nem mais nem menos. Então, transitoriamente, ela vai ser detentora daquela riqueza, e ao usar essa riqueza, ela vai esparramar essa riqueza entre várias pessoas e assim por diante. Mas é importante dar-se a cada coisa o valor que aquela tem, porque esse valor é provisório. Interessante. E aí é o livro inteiro, assim, Que legal. com essas historinhas, mas todas focadas na questão do Mas dinheiro. depois ele dá a explicação. Ele vai explicando e tal, bem melhor do que eu fiz aqui.